Os motores do Boeing 787 roncavam sua familiar canção de ninar a 37 mil pés acima do Pacífico. A maioria dos passageiros cochilava inquieta, seus sonhos interrompidos por uma turbulência que parecia sacudir a própria alma da aeronave. No assento oititá, enrolada em um poncho militar que havia carregado por 3 missões de combate, a Major Callist, Ghost, Reeves, dormia com a imobilidade treinada de alguém que aprendera a descansar entre bombardeios de artilharia. Ela não se mexeu quando a primeira comissária correu pelo corredor, o rosto marcado pela preocupação. Ghost permaneceu imóvel enquanto conversas sussurradas explodiam perto da galley, vozes tensas com pânico contido. Mesmo quando a respiração medida do capitão foi ouvida pelo interfone, ela manteve o sono profundo dos perpetuamente exaustos. Senhoras e senhores, aqui é o capitão Morrison falando. As palavras finalmente penetraram a consciência de Ghost, arrastando-a de sonhos de desertos e do gosto metálico da adrenalina. Temos uma situação que requer atenção imediata. Há algum piloto militar a bordo desta aeronave? Os olhos de Ghost se abriram de repente, a memória muscular de incontáveis alertas de emergência inundando seu corpo com alerta total. Ao redor, os passageiros se mexiam nervosos, sussurrando entre si. Um homem de negócios no assento 8B olhou para suas roupas civis amassadas e a descartou imediatamente. Atrás deles, um adolescente perguntou ao pai o que estava acontecendo. A voz do capitão voltou, mais urgente agora. Repito! Qualquer piloto militar com experiência de combate, por favor identifique-se a tripulação imediatamente. Ghost desatou o cinto e se levantou. Seu movimento fluido apesar de horas de sono apertado. Com um toa, cabelos castanho avermelhados já com fios prateados precoces e traços discretos, parecia qualquer outro viajante cansado. A comissária que vinha da primeira classe mal olhou para ela. Com licença, disse Ghost calmamente, sua voz carregando a serenidade particular de quem já falou acima do barulho de rotores e motores a jato. Sou a Major Callister Reeves, Força Aérea dos Estados Unidos. A comissária, Jessica, segundo seu crachá, pareceu cética. Senhora, preciso pedir que retorne ao seu assento. Estamos procurando pilotos militares. Eu sou piloto militar. Ghost pegou sua bolsa de mão, tirando uma carteira de couro gasta. Dentro, seu documento militar brilhou sob a luz artificial da cabine. ADS Thunderbolt. 3 missões de combate. Qual é a situação? A postura de Jessica mudou instantaneamente ao registrar a autenticidade da identidade. Senhora, por favor, siga-me. O capitão precisa falar com a senhora imediatamente. Enquanto Ghost avançava em direção ao cockpit, captava fragmentos de transmissões de rádio cheias de pânico que vazavam pelos alto-falantes da aeronave. Algo sobre falha de instrumentos, vetores de emergência e condições meteorológicas deteriorando rapidamente. As peças de um quebra-cabeça familiar começaram a se formar em sua mente. O tipo de enigma que ela já havia resolvido inúmeras vezes em ambientes onde os riscos eram medidos em vidas e não em processos. O que ela ainda não sabia era que o voo 447 acabara de perder tanto o sistema de navegação primário quanto o de backup sobre uma das regiões mais traiçoeiras do oceano. Com um sistema de tempestade se aproximando que colocaria à prova cada habilidade que ela aprendera no cadinho do combate. O capitão Morrison se levantou quando ela entrou no cockpit, seu rosto marcado pelo tempo pálido sob o boné. Graças a Deus, precisamos de toda a ajuda possível. Suas mãos tremiam levemente, enquanto apontava para o painel de instrumentos onde luzes de alerta piscavam, como sinistras decorações de Natal. Perdemos o GPS, a navegação inercial, e nosso sistema de bússola reserva está nos dando leituras conflitantes. O radar meteorológico mostra um sistema de tempestade categoria 4 entrando diretamente em nossa rota de voo. O primeiro oficial Bradley Chen levantou os olhos de um manual que consultava freneticamente. Estamos essencialmente voando às cegas, Major. Sem navegação, dados meteorológicos limitados e cálculos de combustível que dependem de sabermos exatamente onde estamos.
Ghost analisou o painel de instrumentos com a precisão metódica de alguém treinado para diagnosticar falhas catastróficas sob pressão. A situação era pior do que eles deixavam transparecer. Ela via isso nas microexpressões que sobreviviam mesmo à postura profissional mais rígida. Há quanto tempo os sistemas de navegação falharam? 18 minutos, respondeu Morrison. Começou com o GPS perdendo o sinal, depois em cascata por todos os sistemas primários. Estamos mantendo o rumo baseado em nossa última posição conhecida. Mas vocês não sabem se esse rumo os leva à segurança ou diretamente para a tempestade, completou Ghost. Ela já tinha visto isso antes. Aeronaves diferentes, oceanos diferentes, mas o mesmo problema fundamental. A tecnologia falhando precisamente quando mais se precisava dela. O rádio de Chen crepitou. Voo Quatatiet, aqui é Oakland Center. Perdemos o sinal do seu transponder. Por favor, confirme sua posição e intenções. A ironia não passou despercebida por Ghost. Nos últimos 3 anos, desde sua baixa médica após uma explosão de ia de deixá-la com dores crônicas e tremores na mão esquerda, ela tinha ouvido repetidamente que seus dias de voo haviam acabado. Muito danificada, muito instável, um risco grande demais. A Força Aérea agradeceu por seu serviço e a empurrou para um trabalho de escritório processando papéis de aposentadoria de outras pessoas. Agora suspensa entre o céu e o inferno a 37 mil pés, cercada por 243 almas, que não faziam ideia de que suas vidas estavam por um fio, ela estava exatamente onde deveria estar. Este era o momento para o qual vinha se preparando inconscientemente através de cada noite de insônia, de cada dor fantasma que a lembrava das missões que já não podia voar. Capitão, disse ela em voz baixa, preciso que me diga tudo. Nível de combustível, lista de passageiros, aeroportos adequados mais próximos e seus sistemas de comunicação de backup. Depois preciso que confie em mim quando digo que vamos levar essas pessoas para casa. O alívio de Morrison era palpável, mas Ghost percebeu algo mais em sua expressão. Dúvida. Já tinha visto isso inúmeras vezes antes, de chefes de equipe que questionavam seus procedimentos de pré-voo a comandantes de esquadrão, que presumiam que sua pequena estatura significava que ela não poderia pilotar um avião de 30 milhões de dólares em condições de combate. O rádio explodiu em vozes urgentes do controle de tráfego aéreo. Cada transmissão mais desesperada que a anterior. O Oakland Center havia perdido contato com 3 aeronaves na mesma área geral, sugerindo algum tipo de falha sistêmica ou interferência atmosférica. O voo 447 não estava apenas perdido. Estava perdido no meio do que rapidamente se tornava uma emergência de aviação que se estendia por milhares de quilômetros do Pacífico. Ghost pressionou as palmas das mãos contra o painel de instrumentos e fechou os olhos por exatamente 3 segundos. Um ritual que desenvolvera antes de cada missão de combate. Quando os abriu, a dúvida no rosto de Morrison havia sido substituída por algo próximo da esperança. Ele já tinha visto aquele olhar antes, nos olhos de pilotos que encararam a morte e se recusaram a piscar. Muito bem, senhores, disse Ghost, arregaçando as mangas para revelar cicatrizes desbotadas de sua última missão. Vamos trabalhar. As próximas 4 horas testariam tudo o que ela aprendera sobre voo, liderança e a tênue linha entre desastre e sobrevivência. O que ela não sabia era que suas ações a bordo do voo 447 repercutiriam pelos círculos da aviação militar, levantando questões sobre como a Força Aérea avaliava pilotos feridos e por que deixar escapar uma de suas aviadoras mais talentosas. O rádio de Shen voltou a chiar. Oakland Center, aqui é o voo 457. Temos uma piloto militar a bordo auxiliando na navegação. Solicitamos prioridade e vetores diretos para o aeroporto adequado mais próximo. A resposta veio imediatamente. Voo 457. Yakashi entendido que possuem assistência militar. Atenção! Honolulu International está reportando clima severo. São Francisco está abaixo dos mínimos e Los Angeles enfrenta falhas semelhantes de navegação. Estamos trabalhando para estabelecer sua posição.
mas precisamos que mantenham o rumo atual até novo aviso. Ghost estudou o radar meteorológico, suas cores giratórias pintando um quadro de violência atmosférica, que se estendia por toda a rota de voo. Já havia voado por tempestades de areia piores no Iraque, que transformavam o dia em noite, e por monções no Afeganistão, que poderiam virar um avião como uma moeda. Mas nunca com 243 civis, dependendo das decisões que ela tomava de um assento improvisado. Capitão, preciso entender o nível de experiência de sua tripulação. Algum de vocês já voou em condições reais de instrumentos sem auxílios de navegação? Morrison e Chen trocaram olhares. Ambos temos alguma experiência militar, admitiu Morrison. Eu fui marinha, voei P-3 Orions, por 8 anos antes de migrar para a aviação comercial. Bradley aqui foi força aérea, mas no comando de transporte. Ghost assentiu. Pilotos de transporte eram habilidosos, mas seu treinamento se concentrava em levar de ponto A a ponto B de forma eficiente, não necessariamente em sobreviver quando toda a tecnologia falhava. Pilotos de combate, por outro lado, aprendem a esperar que seu equipamento falhe no pior momento possível. Então é o seguinte, começou, sua voz carregando a autoridade tranquila de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamento. Vamos navegar usando técnicas que antecedem o GPS em cerca de 50 anos. Navegação estimada, navegação celeste se conseguirmos uma brecha nas nuvens, e algo que a Força Aérea me ensinou chamado palpite educado com preconceito extremo. Chen quase sorriu com aquilo. Quase. A aeronave estremeceu ao encontrar as bordas externas do sistema de tempestade. E Ghost sentiu a onda familiar de adrenalina que a havia sustentado em 73 missões de combate. Desta vez era diferente. Não havia mísseis terra-ar, nem caças inimigos, apenas física, clima e a matemática implacável do consumo de combustível contra a distância restante. Mas, em muitos aspectos, era exatamente a mesma coisa. Vidas estavam em jogo. A tecnologia falhara, e o sucesso dependeria inteiramente de experiência, instinto e daquela recusa obstinada em aceitar a derrota que lhe rendera o indicativo Ghost. Ela não ganhara esse nome por desaparecer, mas por aparecer exatamente onde o inimigo menos esperava, em momentos em que o bom senso dizia que ela deveria estar em outro lugar. Hoje, a 37 mil pés acima do Pacífico, com 243 almas dependendo de seu julgamento, parecia exatamente esse tipo de momento. O rádio voltou a crepitar. Voo 447, Oakland Center. Estamos detectando múltiplas aeronaves com falhas semelhantes de navegação na sua área. Os relatórios meteorológicos indicam que o sistema de tempestade se intensificou para a categoria 5. Recomendamos desvio imediato para a rota alternativa. Ghost inclinou-se para a frente e pressionou o microfone. Oakland Center, aqui é a Major Reeves a bordo do voo 447. Solicito que tratem isso como uma emergência militar e forneçam toda a assistência disponível. Estamos procedendo com protocolos de navegação de emergência e informaremos nossas intenções em breve. Houve uma pausa. Voo 457. Entendido. Piloto militar a bordo. Atenção! Temos contato de radar limitado devido à interferência meteorológica. Vocês estão efetivamente por conta própria na navegação até conseguirem estabelecer posição positiva. Os nós dos dedos de Morrison ficaram brancos no manche de controle. Chen começou a calcular freneticamente as taxas de consumo de combustível contra estimativas de distância, que podiam estar completamente erradas. E Ghost, sentada no assento auxiliar atrás deles, começou a entender que aquilo não era apenas sobre pousar uma aeronave em segurança. Era sobre provar que, quando tudo falhava, tecnologia, sistemas, as certezas confortáveis da aviação moderna, o elemento humano ainda importava. Que experiência! Intuição e a dura sabedoria conquistada em operações de combate podiam ser a ponte entre desastre e sobrevivência. O que ela não podia saber era que controladores de tráfego aéreo em todo o Pacífico já chamavam aquilo de o voo fantasma. Uma aeronave que havia desaparecido de suas telas
mas continuava voando, guiada por uma piloto cujo nome em breve se tornaria lenda nos círculos da aviação mundial. À medida que a tempestade se fechava ao redor deles, Ghost começou a sorrir. Pela primeira vez em 3 anos, estava exatamente onde pertencia. A turbulência os atingiu como um golpe físico, jogando Ghost contra seus cintos e fazendo bandejas de serviço se chocarem na cabine atrás deles. Do lado de fora das janelas do cockpit, relâmpagos iluminavam imensas formações de nuvens, que subiam como montanhas malignas até a estratosfera. A aeronave sacudia e resistia, lutando contra a tempestade com cada rebite e solda. Jesus Cristo! Murmurou Chen, lutando para manter o voo nivelado enquanto rajadas de vento tentavam virá-los como um avião de papel. Nunca vi um clima tão violento. Ghost já tinha visto. Sobre o Hindu Kush, voando em apoio aéreo aproximado para uma equipe de forças especiais que entrara em uma emboscada. Ela havia conduzido um A-10 através de uma tempestade que meteorologistas depois disseram ser impossível de sobreviver. O segredo não era lutar contra o clima, mas entender seus ritmos, encontrar os bolsões de estabilidade que existiam mesmo no coração do caos. Capitão, reduza a velocidade para 250 nós e desça para nível de voo 300, ordenou, sua voz cortando a cacofonia de alarmes e transmissões. Precisamos ficar abaixo do pior dessa turbulência. Morrison hesitou. O procedimento padrão era subir acima da tempestade, não descer para dentro dela. Mas havia algo no tom de Ghost, a certeza absoluta de quem já havia tomado decisões de vida ou morte em condições que paralisariam a maioria das pessoas, que o convenceu a obedecer. Ao descerem, o voo ficou marginalmente mais estável. Ghost havia contado com a estrutura típica das tempestades do Pacífico, violentas em altitude, mas mais manejáveis em níveis mais baixos, onde os padrões de vento eram quebrados pelos efeitos da superfície. Era uma aposta baseada na experiência, e não em dados meteorológicos, mas funcionou. Como sabia disso? Perguntou Shen, com admiração na voz. Tempestades afegãs, respondeu Ghost simplesmente. Disse. A física não muda só porque você está sobre o mar em vez de montanhas. O rádio crepitou de novo. Qualquer aeronave. Aqui é o Cutter Steadfast da Guarda Costeira. Estamos observando múltiplas aeronaves em perigo. Qualquer piloto que necessite de assistência, por favor responda nesta frequência. Ghost, pegue o microfone. Coast Guard Steadfast? Aqui é a Major Reeves, a bordo do voo comercial 447. Estamos com falha no sistema de navegação e seguimos em protocolos de emergência. Pode fornecer referência de posição? A resposta veio imediatamente. Voo 447, aqui é o Steadfast. Temos vocês no radar em rumo aproximado de 180 Goody da nossa posição. Distância desconhecida devido à interferência climática. Nossa posição é 35 Córdoba, 45 minutos norte. 140 segundos 30 minutos oeste. Pela primeira vez em 2 horas, Ghost tinha um ponto fixo de referência. Ela começou a calcular vetores de cabeça, o tipo de matemática tridimensional que lhe fora incutida em incontáveis exercícios de navegação. A posição do navio da guarda costeira os colocava a aproximadamente 300 milhas a nordeste da rota planejada. Não era catastrófico, mas preocupante, considerando o nível de combustível. Capitão, qual é nosso estado atual de combustível? Morrison conferiu seus instrumentos. 17.000 libras restantes. No consumo atual, temos talvez 90 minutos de voo. Ghost sentiu a calma familiar que descia em situações de crise. 90 minutos não era muito, mas seria suficiente se tomassem as decisões corretas. A chave era evitar a paralisia causada pelo excesso de análise. Em combate, a hesitação matava mais pilotos do que a ação inimiga. Ela estudou o radar meteorológico, procurando lacunas no sistema de tempestade que pudessem oferecer um corredor para céus mais claros. Lá, uma estreita faixa de precipitação mais leve se estendendo aproximadamente a sudoeste da posição atual.
Levaria-os mais longe do destino previsto, mas também poderia tirá-los do pior da tempestade. Bradley. Trace um curso 225 Derley magnético, instruiu. Vamos atravessar por aquela abertura na frente de tempestade. Enquanto Chen trabalhava em seus cálculos, Ghost se lembrou de sua última missão de combate, aquela que terminara sua carreira de voo. Começara de forma semelhante, falhas de equipamento, clima impossível e uma situação que exigia decisões em frações de segundo com informações incompletas. A diferença era que aquela missão terminara com seu A-10 espalhado por uma encosta afegã e seu corpo quebrado nas rochas abaixo. Mas aquilo fora no passado. Agora era diferente. Desta vez ela tinha algo que não tivera antes, a consciência de que às vezes sobreviver significava aceitar ajuda, confiar nos outros e admitir que nem o piloto mais experiente podia fazer tudo sozinho. A aeronave inclinou à esquerda quando Morrison seguiu o rumo indicado. E de repente, estavam voando por um corredor de ar relativamente calmo, cercados em ambos os lados por imensas paredes de nuvens de tempestade. Relâmpagos cintilavam ao redor como fogo de artilharia, mas a turbulência havia diminuído para níveis administráveis. Eu não acredito, murmurou Morrison. Como você viu isso? Ghost não respondeu de imediato. Como poderia explicar que o voo de combate lhe ensinara a ver padrões no caos, a encontrar ordem em situações aparentemente sem saída? Que cada missão sobre território hostil fora um exercício de assumir riscos calculados, com base em informações incompletas? Em vez disso, ela acionou novamente o rádio. Oakland Center, voo 400 OC. Tust. Estabelecemos contato visual com a estrutura da tempestade e estamos atravessando por uma abertura climática no rumo 225. Solicitamos vetores para o aeroporto adequado mais próximo com capacidade de aproximação abaixo dos mínimos meteorológicos atuais. A resposta foi imediata. Voo 447, Oakland Center. Recomendamos desvio para Fairchild Air Force Base, Washington. Eles têm radar de aproximação de precisão e estão preparados para pousos de emergência em condições de visibilidade mínima. Ghost sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado da aeronave. Fairchild fora onde ela servira em sua primeira designação como jovem tenente, recém-saída do treinamento de voo e convencida de que poderia conquistar o mundo. Também fora onde conhecera o coronel Marcus Thunder Washington, o comandante do esquadrão que primeiro a chamara de Ghosts, depois de ela completar com sucesso um exercício de navegação noturna que havia desafiado pilotos com o dobro de sua experiência. Se desviassem para Fairchild, estaria literalmente voltando para casa. A ironia era esmagadora. A piloto que a Força Aérea considerara inapta para voar estava prestes a salvar 243 vidas, pousando exatamente na base onde sua carreira havia começado. Fairchild IFB. Entendido, respondeu. Solicito que notifiquem as operações da base que temos a bordo uma ex-piloto da Força Aérea, auxiliando na navegação de emergência. O que ela não disse era que Fairchild também era onde o coronel Washington agora servia como vice-comandante do Air Mobility Command, o mesmo oficial que havia assinado sua baixa médica 3 anos antes. O mesmo que lhe dissera que dor crônica e tremores a tornavam inadequada para operações de voo, apesar de seu histórico de combate e da comprovada capacidade de atuar sob pressão. Em 40 minutos, ela o provaria certo ou espetacularmente errado. Não haveria meio termo. A tempestade começou a se dissipar ao redor deles, enquanto seguiam a sudoeste. Manchas de céu limpo apareciam como ilhas em um oceano de nuvens. Pela primeira vez desde o início da crise, Ghost permitiu-se acreditar que talvez realmente conseguissem. Mas aprendera em combate que o momento em que você começava a se sentir confiante era geralmente quando tudo dava catastroficamente errado. Sua mão moveu-se inconscientemente para o pulso esquerdo, onde uma cicatriz desbotada marcava o ponto em que estilhaços haviam rompido tendões e acabado com sua carreira de voo. Os tremores que encerraram seu serviço militar mal eram perceptíveis agora,
mas ela sabia que voltariam se o estresse atingisse níveis altos o suficiente. A ironia era perfeita e terrível. A mesma condição que a impedira de voar poderia ressurgir justamente no momento em que mãos firmes eram mais críticas. Passara 3 anos se perguntando se a junta médica da Força Aérea estava certa sobre sua aptidão para operações de voo. Na hora seguinte, teria finalmente sua resposta. Enquanto voavam pelo olho de sua própria tempestade particular, Ghost começou a entender que aquele voo era sobre mais do que navegação e clima. Tratava-se de redenção, segundas chances e da questão de saber se alguém quebrado pelo combate ainda poderia ser confiado com a vida de inocentes. Atrás deles, espalhados pela cabine, 283 passageiros cochilavam, liam ou olhavam ansiosamente pelas janelas. A maioria sem saber que sua sobrevivência dependia de uma piloto que os militares haviam descartado como um componente defeituoso. O rádio crepitou. Voo 447 Fairchild Approach Control. Temos vocês no radar. Distância 180 milhas a sudeste. Condições atuais: teto 200 pés, visibilidade meia milha em chuva congelada. Mínimos de aproximação são 203,4. Pode aceitar a aproximação de precisão pista 5? Ghost olhou para Morrison e Chen, lendo a dúvida em suas expressões. Pousar em clima tão marginal testaria as habilidades de qualquer piloto, e eles tentariam com sistemas de navegação falhos em uma aeronave que nunca haviam voado juntos antes. Fairchild Approach, voo 447, respondeu Ghost. Aceitamos a aproximação de precisão pista 5. Informo que temos falha parcial de navegação e precisaremos de vetores de radar durante toda a aproximação. Enquanto iniciavam a descida para Fairchild, Ghost lembrou-se das palavras do Coronel Washington durante sua avaliação médica. Calista, você foi uma das melhores pilotos de combate que já comandei. Mas voar em combate e voar com civis são responsabilidades diferentes. As apostas são diferentes quando você carrega famílias em vez de armamento. Em 30 minutos, ela descobriria se ele tinha razão. A aproximação começou a 20 milhas do campo, com os controladores de radar de Fairchild fornecendo vetores precisos que os guiariam através da chuva congelada e das nuvens baixas até a pista. Ghost havia voado centenas de aproximações por instrumentos durante sua carreira, mas nunca em condições como aquelas. Falha parcial de equipamentos, clima marginal, e o peso de vidas civis pressionando cada decisão. Voo 457, Fairchild Approach. Curvem à esquerda rumo 45, desçam e mantenham 400 pés. Vocês estão a 10 milhas do marcador externo. Autorizados para a aproximação de precisão pista 5. As mãos de Morrison estavam firmes nos controles, mas Ghost via a tensão em seus ombros. Chen trabalhava freneticamente com instrumentos de backup, anunciando altitude e velocidade com a cadência precisa dos procedimentos de emergência. Do lado de fora das janelas do cockpit, a chuva congelada criava um mosaico de gelo que distorcia a visão do solo se aproximando. Localizador ativo, anunciou Chen, quando seus instrumentos captaram os sinais eletrônicos que os guiariam até a pista. Glide slope entrando. Agora estamos estabelecidos na aproximação. Ghost monitorava o progresso com o foco frio, que a mantivera viva em 73 missões de combate. Tudo parecia normal, mas ela aprendera a desconfiar da normalidade. Em combate, o inimigo sempre atacava quando você menos esperava. Em emergências de aviação, falhas catastróficas surgiam exatamente nos momentos em que os sistemas precisavam funcionar perfeitamente. Voo 457, Fairchild Tower. Vento 160 a 15, rajadas a 25, visibilidade meia milha em chuva congelada. Teto 200 pés, nublado. Condição da pista. Frenagem razoável. Autorizados para pouso pista 5. A pista surgiu pela névoa exatamente onde deveria estar. Uma faixa de luzes cortando o cinza da tempestade. O pouso de Morrison foi exemplar, firme, mas controlado, com reverso e frenagem que os pararam com espaço de sobra.
Quando os motores desaceleraram e a aeronave assentou no trem de pouso, Ghost sentiu algo que não experimentava havia 3 anos. A satisfação silenciosa de uma missão cumprida. Atrás deles, na cabine, aplausos explodiram quando os passageiros perceberam que estavam em segurança no solo. Mas, mesmo enquanto viajantes pegavam suas bagagens de mão e se preparavam para desembarcar, Ghost sabia que a história estava longe de terminar. O controle de tráfego aéreo registrara sua emergência. A companhia aérea faria uma investigação completa e, inevitavelmente, chegaria às esferas da Força Aérea a notícia de que uma piloto aposentada por motivos médicos havia guiado uma tripulação comercial através de um dos voos mais desafiadores da memória recente. Em poucas horas, seu nome circularia pelos corredores do Pentágono e escritórios de segurança da aviação em todo o mundo. A piloto que a Força Aérea considerara inapta para operações de voo acabara de provar que, às vezes, experiência e instinto importavam mais do que saúde perfeita e equipamentos funcionando. Enquanto taxiavam em direção ao terminal, Ghost avistou uma figura familiar em pé perto do prédio de operações da base. Mesmo à distância, a postura ereta do coronel Washington era inconfundível. Ele havia vindo pessoalmente testemunhar seu retorno a Fairchild, embora restasse saber se por curiosidade profissional ou preocupação pessoal. Major, disse Morrison ao concluírem a checklist pós-voo. Não sei como agradecer sem a sua ajuda. Ghost soltou os citos e se levantou sentindo a dor familiar em sua mão esquerda, que a lembrava todos os dias de suas limitações. Capitão, você e sua tripulação fizeram o voo. Eu só ajudei na navegação. Mas todos sabiam que tinha sido mais do que isso. Liderança não era sobre ter o melhor equipamento ou o treinamento mais recente. Era sobre tomar decisões sob pressão, assumir responsabilidade pelos resultados e projetar confiança mesmo quando a dúvida corroía suas certezas. Enquanto os passageiros passavam pela cabine, muitos pararam para apertar a mão de Ghost ou oferecer palavras de agradecimento. O empresário que antes a desprezara, agora a olhava com algo próximo da admiração. Uma mãe viajando com 2 filhos pequenos, colocou discretamente um pedaço de papel em sua mão. Um desenho infantil de um avião com os dizeres "Obrigado por nos trazer de volta para casa", rabiscados em giz de cera roxo. Ghost guardou o desenho e desceu da aeronave para a tarde cinzenta de Washington, onde o coronel Washington a aguardava. "Olá, Thunder", disse ela em voz baixa, usando seu antigo indicativo pela primeira vez em 3 anos. "Olá, Ghost", ele respondeu. E ela captou algo inesperado em sua voz. Orgulho misturado a arrependimento. "Precisamos conversar." O coronel Washington conduziu Ghost pelos corredores familiares do prédio de operações da base de Fairchild, passando por paredes cobertas de fotografias de aeronaves e tripulações que abrangiam décadas da história da aviação militar. Ela reconheceu muitos rostos, colegas de esquadrão, instrutores e comandantes que haviam moldado sua compreensão do que significava ser piloto militar. Sentaram-se no escritório de Washington, que dava vista para a linha de voo, onde C-17 Globemasters e KC-135 Stratotankers estavam prontos para missões que os levariam a todos os cantos do globo. A visão despertava memórias de briefings matinais, inspeções pré-voo e a excitação particular de preparar uma aeronave militar para o perigo. A FAA está chamando isso de um dos exemplos mais impressionantes de gerenciamento de recursos de tripulação e navegação de emergência dos últimos anos, começou Washington. Sua voz cuidadosamente neutra. A companhia aérea quer lhe oferecer um emprego, a CNN quer uma entrevista, e metade do Pentágono quer saber como deixamos você escapar por entre nossos dedos. Ghost estudou o rosto de seu ex-comandante, procurando pistas sobre seus pensamentos reais. Marcus Washington tinha sido mentor, figura paterna e, no fim, o homem que encerrara sua carreira de voo militar. A relação deles era complicada por camadas de respeito profissional, afeto pessoal e necessidade institucional que desafiavam qualquer categorização simples. Você fez o que tinha que fazer, Thunder? A junta médica estava certa.
Minha condição me tornava inadequada para operações aéreas militares em circunstâncias normais. Washington inclinou-se para a frente, sua expressão intensa. Mas estas não foram circunstâncias normais, não é? Hoje provou que experiência e julgamento podem compensar limitações físicas de formas que nossos processos de avaliação médica nunca consideraram. A admissão pairou entre eles como fumaça de velhas batalhas. Os padrões médicos da Força Aérea existiam para garantir confiabilidade em condições padrão, mas não levavam em conta o tipo de gestão de crise que definia operações de combate. Os tremores e a dor crônica de Ghost a tornavam uma responsabilidade em voos de rotina. Mas, em emergências onde a experiência importava mais do que saúde perfeita, ela permanecia sendo uma das pilotos mais capazes que qualquer um deles já conhecera. O que você está dizendo, Marcos? Estou dizendo que talvez tenhamos errado, não sobre as questões médicas. Essas são reais e documentadas. Mas sobre o que essas questões significavam para a sua capacidade de contribuir com a aviação militar. Ghost sentiu uma onda de emoções que passara 3 anos reprimindo. Raiva contra um sistema que a descartara, apesar de suas habilidades comprovadas. Alívio por alguém finalmente reconhecer a possibilidade de que sua aposentadoria médica tivesse sido prematura. E por baixo de tudo, uma esperança frágil de que sua carreira de voo talvez não tivesse acabado afinal. A Força Aérea não tem mecanismo para desfazer aposentadorias médicas, ela apontou. Mesmo que você quisesse me trazer de volta, a burocracia não permitiria. Washington sorriu pela primeira vez, desde que ela entrara em seu escritório. Aí é que você se engana. A Força Aérea vem desenvolvendo silenciosamente novos programas para aproveitar tripulações aposentadas em funções especializadas, posições de consultoria, missões de treinamento e coordenação de respostas de emergência. Posições que podem utilizar sua experiência sem exigir que você atenda aos mesmos padrões médicos dos pilotos da ativa. A oferta era tentadora, mas Ghost havia aprendido a desconfiar de oportunidades que pareciam boas demais para ser verdade. Qual é a condição? A condição é que você teria que se mudar para cá, para Fairchild, trabalhar dentro de uma estrutura militar que nem sempre valoriza pensamentos não convencionais e aceitar que nunca mais será uma piloto de linha tradicional. Estaria treinando outros, desenvolvendo procedimentos e servindo como especialista em vez de voar missões operacionais. Ghost levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a linha de voo, onde sua carreira militar havia começado e, de certo modo, terminado. A oferta representava uma chance de permanecer ligada à aviação militar sem realmente voar, de contribuir com sua experiência no treinamento da próxima geração de pilotos que poderiam enfrentar crises semelhantes. Mas também significava aceitar suas limitações, reconhecer que seus dias como aviadora de linha de frente haviam acabado de vez. Os tremores em sua mão esquerda haviam piorado durante o estresse do voo de emergência, e ela sentia a dor familiar se acumulando nas articulações, sinal de uma nova crise de dor crônica. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro, Ghost. O uso de seu indicativo por Washington carregava o peso de uma história compartilhada e respeito mútuo. O que você fez hoje me lembrou porque eu a recomendei para operações de combate desde o início. Você tem algo que não se ensina em escola de voo. A capacidade de enxergar soluções quando todos só enxergam problemas. Ao preparar-se para deixar Fairchild e voltar à vida civil, Ghost carregava consigo a consciência de que aquele dia havia mudado algo fundamental na forma como os militares viam veteranos considerados danificados. Suas ações no voo 457 seriam estudadas, analisadas e, por fim, incorporadas a programas de treinamento projetados para aproveitar as contribuições de tripulações que já não atendiam aos requisitos médicos padrões. Mais do que isso, aquele dia havia mudado a forma como ela entendia seu próprio valor. Durante 3 anos, acreditara na avaliação da junta médica de que suas lesões a tornavam inadequada para a aviação. Mas agora ficava provado que, às vezes, os pilotos mais valiosos eram justamente aqueles que haviam sido quebrados pelo combate e reconstruídos pela pura determinação.
o indicativo Ghost assumira um novo significado. Ela não era Ghost porque podia desaparecer, mas porque todos assumiam que estava acabada, até descobrirem que ela ainda estava muito presente quando as circunstâncias exigiam sua combinação particular de habilidades e experiência. Quando seu voo de volta à vida civil se preparava para decolar, Ghost tomou sua decisão. Voltaria para Fairchild, aceitaria a oferta de Washington e encontraria maneiras de contribuir para a aviação militar sem precisar fingir que suas lesões não existiam. A Força Aérea a ensinara a voar, mas o combate a ensinara a sobreviver. Aquele dia a ensinara que, às vezes, sobreviver significava aceitar ajuda, admitir limitações e encontrar novas formas de servir além do cockpit. 3 meses depois, a Major Callist Ghost Reeves apresentou-se no novo Centro de Treinamento em Gestão de Crises e Resposta a Emergências da Força Aérea na Base Aérea de Fairchild. Sua primeira missão era desenvolver o currículo de um programa chamado Fatores Humanos em Cenários de Falha de Equipamentos. Um treinamento para preparar pilotos para situações em que a tecnologia falha e a experiência se torna o único sistema confiável de navegação. Seu escritório era pequeno, mobiliado de forma espartana, com vista para a mesma linha de voo onde aprendera a voar décadas antes. Em sua mesa havia 2 objetos: o Purple Heart que recebera após sua última missão de combate e um desenho infantil de um avião com os dizeres "Obrigado por nos trazer de volta para casa", escrito em giz de cera roxo. O desenho lembrava a todos os dias de que a aviação não era sobre aeronaves, tecnologia ou mesmo pilotos, mas sobre o desejo humano fundamental de viajar em segurança, reencontrar entes queridos, chegar em casa apesar dos perigos entre a partida e o destino. Sua primeira turma consistia de 12 pilotos experientes de vários tipos de aeronaves. Todos haviam ouvido histórias sobre o voo fantasma, mas nenhum levava a sério a ideia de ser treinado por uma oficial aposentada por invalidez, com tremores visíveis na mão esquerda. Esse ceticismo durou exatamente até o momento em que ela começou a descrever o processo de tomada de decisão a bordo do voo 447. Os cálculos de frações de segundo que os guiaram através de um sistema de tempestade que meteorologistas depois classificaram como um dos mais severos já registrados. À medida que falava, os pilotos reunidos começaram a entender que estavam recebendo instrução de alguém que enfrentara a morte tanto em combate quanto na aviação civil, e que encontrara maneiras de prevalecer em ambos os ambientes. A lição mais importante do voo 497 concluiu em sua primeira aula. Não é sobre técnicas de navegação ou interpretação meteorológica. É sobre o momento em que todo o seu treinamento, toda a sua experiência e todas as suas suposições sobre como a aviação deve funcionar são retirados, e você precisa tomar decisões baseando-se apenas em julgamento e instinto. Um capitão da 92ª Ala de Reabastecimento Aéreo levantou a mão. Major, o que a senhora faz quando o instinto diz para fazer algo que contradiz os procedimentos estabelecidos? Ghost sorriu, lembrando-se de sua decisão de descer para dentro da tempestade em vez de subir acima dela. Da sua escolha de confiar no contato de radar da guarda costeira em vez dos serviços meteorológicos da aviação. De sua disposição em tentar uma aproximação em condições que ultrapassavam os mínimos publicados. Capitão, os procedimentos são feitos para situações normais. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, os procedimentos deixam de ser regras absolutas e se tornam diretrizes. O seu trabalho como piloto é entender os princípios por trás dos procedimentos bem o suficiente para saber quando segui-los cegamente vai matar você. A lição repercutiu pela sala como a onda de choque de um estrondo supersônico. Eram pilotos militares experientes, muitos com histórico de combate, mas a maioria nunca havia sido forçada a confrontar as limitações de seu treinamento dessa maneira. Nos meses seguintes, o programa de Ghost tornou-se um dos cursos avançados mais requisitados no Air Mobility Command. Pilotos que concluíam seu currículo relatavam sentir-se mais confiantes para lidar com emergências complexas e, mais importante ainda, desenvolviam uma compreensão mais profunda dos fatores humanos que determinavam sucesso ou fracasso quando a tecnologia não podia ser confiada. O sucesso do programa
levou a convites para apresentar os princípios de gestão de crises à alta liderança da Força Aérea, pedidos de consultoria de organizações de segurança da aviação comercial e, por fim, a uma solicitação para testemunhar perante o Congresso sobre a abordagem militar para utilizar tripulações aposentadas com experiência especializada. Mas o momento mais marcante para Ghost veio 6 meses depois de ter começado a ensinar, quando uma tripulação de C-17 creditou ao seu treinamento a salvação da aeronave após múltiplas falhas de sistema sobre as montanhas do Afeganistão. A piloto, Major Rebecca Santos, havia usado técnicas de navegação aprendidas no curso de Ghost para guiar o avião em segurança quando o GPS e o sistema de navegação inercial falharam simultaneamente. Nós chamamos isso de pulling a ghost, relatou Santos em seu debriefing. Voar pelo instinto e experiência quando tudo ou mais falha. A expressão se espalhou rapidamente por todo o Air Mobility Command. Depois atingiu outros comandos à medida que os métodos de ensino de Ghost alcançavam pilotos em toda a Força Aérea. Pulling a Ghost virou gíria da aviação militar para descrever o ato de navegar com sucesso em situações de crise através de habilidade e determinação, em vez de confiar apenas na tecnologia e nos procedimentos padrão. Ghost ouviu falar da popularidade da expressão por meio das redes informais que conectavam as comunidades de aviação militar no mundo inteiro, mas só entendeu totalmente o impacto quando o Coronel Washington a chamou ao seu escritório para a avaliação de desempenho trimestral. "Você tem ideia do que conquistou aqui?" perguntou ele, apontando para uma pilha de cartas de elogio de pilotos que haviam concluído seu programa de treinamento. Ghost deu de ombros. "Tenho ensinado pilotos a pensarem por conta própria quando os equipamentos falham. Você tem ensinado que a experiência importa mais do que o equipamento, que o julgamento humano pode triunfar sobre falhas tecnológicas e que, às vezes, as lições mais valiosas vêm de pessoas que foram quebradas e reconstruídas." Washington puxou uma pasta marcada classificado e a colocou sobre a mesa entre eles. "O Air Force Personnel Command tem acompanhado o desempenho das tripulações que concluíram seu treinamento. Em todas as métricas que podemos medir, taxas de sucesso de missão, tempos de resposta a emergências, sobrevivência da tripulação em condições adversas, os pilotos treinados em seus métodos superam seus pares por margens significativas." Ele abriu a pasta, revelando estatísticas que mostravam melhorias mensuráveis em segurança da aviação e eficácia de missões. Mas mais do que números, a pasta continha depoimentos de pilotos que creditavam ao treinamento de Ghost a salvação de suas vidas, de suas tripulações e de suas missões.